Um modelo de exercício respiratório, os estudos com Triflow, é um dispositivo de exercício que usamos para abrir nossos pulmões após a cirurgia, para que voltem a funcionar em plena capacidade. Com o dispositivo Triflow, o paciente deve respirar profundamente após a cirurgia para reabrir os pulmões que estavam fechados durante a anestesia enquanto estavam conectados à máquina. Ao inspirar profundamente e ao mesmo tempo soprar, conseguimos abrir completamente os pulmões com a gradual e constante elevação das bolas. Isso é muito importante para prevenir infecções pulmonares que podem ocorrer após a cirurgia e também é importante para a saúde. Visa-se tanto restabelecer o funcionamento pleno dos nossos pulmões, quanto garantir a circulação sanguínea adequada no corpo, a boa irrigação dos nossos órgãos e aumentar a velocidade e a taxa de recuperação de maneira eficiente e segura. É uma das tarefas bastante importantes que devemos realizar após a cirurgia. Queremos que nossos pacientes comecem a beber água após a cirurgia. No entanto, o problema é que, ao beber água, a sensação de náusea causada pelos medicamentos anestésicos pode aumentar. Recomendamos que consuma água aos poucos, devagar e lentamente, mas se ainda assim sentir ou perceber um aumento na náusea, aconselhamos que interrompa a ingestão de água, mas se não tiver esse problema, normalmente indicamos que uma pequena garrafa de água, de 200-300 ml, pode ser consumida aos poucos em 200 horas. Dessa forma, já estamos passando para a alimentação pós-cirurgia. Engolir água pode ser um pouco difícil. Ao engolir água, o paciente pode naturalmente ter dificuldades. Pode haver uma sensação de algo preso ou dificuldade ao engolir e uma leve dor após engolir. Estas são coisas esperadas. Nosso paciente não precisa se preocupar quando se deparar com elas. Isso é temporário e voltará ao normal completamente em alguns dias. Uma das coisas a que devemos prestar atenção após a cirurgia é que a coisa mais importante que queremos que seu paciente faça para que ele recupere a saúde o mais rápido possível e possa voltar às atividades diárias e para melhorar a sensação de dor e náusea são as caminhadas. 2 horas após a cirurgia, queremos que nosso paciente comece a se movimentar e a fazer caminhadas. Isso traz muitos benefícios. Garantir que a circulação sanguínea do paciente recomece rapidamente. Assim, os coágulos de sangue que podem se formar, ou seja, o problema com esses coágulos é o seguinte: o avanço dos coágulos de sangue em direção ao pulmão, causando uma obstrução nos vasos pulmonares que chamamos de embolia pulmonar, que impede seriamente a respiração do paciente, é uma das situações que mais tememos talvez meses após a cirurgia. Para evitar isso, iniciamos as caminhadas do nosso paciente obrigatoriamente nas primeiras 2 horas após a cirurgia. Levantar-se e começar a caminhada imediatamente na primeira caminhada pode causar tontura. Portanto, após a cirurgia, recomendamos que antes de sua primeira caminhada ou antes de cada caminhada, ele espere de 3 a 5 minutos sentado na beira da cama com os pés pendurados para baixo. Isso fará com que ele se sinta melhor e, em seguida, poderá levantar-se e fazer as caminhadas. Depois das primeiras 2 horas, o paciente deve fazer isso a cada hora, com caminhadas de pelo menos 10-15 minutos, seja dentro do quarto do paciente ou em longos corredores, o que será muito melhor. Como eu disse, isso trará muitos benefícios para o nosso paciente. Recomendamos fortemente que nossos pacientes usem roupas que facilitem a circulação sanguínea antes da cirurgia, devido aos seus benefícios fortalecedores e à redução do risco de desenvolvimento de embolia e formação de coágulos de sangue. Por isso, fazemos questão de que todos os nossos pacientes usem essas roupas antes da cirurgia. Depois de colocar as meias no nosso paciente, recomendamos que elas não sejam removidas durante a estadia no hospital por 2-3 dias. Se houver pacientes que farão uma longa viagem após a cirurgia, por favor, recomendamos que usem meias durante toda a viagem. É um fator extremamente importante para prevenir os problemas que nosso paciente pode enfrentar após a cirurgia. As incisões que fizemos são bastante pequenas, incisões de meio centímetro e 1 centímetro, e acreditamos que são feridas limpas. Após a cirurgia, geralmente não precisamos de um novo curativo após o cuidado da ferida no dia seguinte. A partir do dia seguinte à cirurgia, acreditamos que o paciente pode tomar banho, fazer sua higiene diária e repetir isso todos os dias. Esse banho funciona como uma espécie de curativo para o paciente. É muito importante manter a ferida limpa.
Se o paciente se sentir bem e achar que tem força para isso, ele pode tomar banho ou ducha a partir do dia seguinte à cirurgia, deixando as feridas expostas, sem necessidade de usar qualquer curativo ou bandagem. O processo de cicatrização da ferida geralmente dura de 4 a 5 meses. Durante este período, recomendamos cremes para evitar a mudança de cor das feridas e para garantir que a cicatrização ocorra com o mínimo de tecido cicatricial e grandes marcas, ou seja, para que a ferida cicatrize com o mínimo de cicatrizes possível. Acreditamos que o óleo de erva de São João é realmente muito benéfico. No entanto, existem cremes antiespasmódicos vendidos em farmácias. Recomendamos esses. E adicionalmente recomendamos aplicar regularmente protetores solares com fator alto de 100 ou mais, divididos ao meio durante 6 meses. Talvez a maior vantagem das incisões pequenas seja que o paciente pode retornar muito rapidamente à sua vida diária após a cirurgia. Como as incisões são pequenas e as maiores são fechadas com pontos internos, acreditamos que não haverá abertura, ou seja, hérnia, em um mês mais de 25 quilos. Eles não devem levantar peso, mas após o primeiro mês essa restrição não se aplica mais. Fazemos essas recomendações sobre levantamento de peso após a cirurgia. Após a cirurgia de obesidade, é algo que desejamos que o paciente retorne rapidamente à vida social, ao trabalho e seja ativo. Aumenta a motivação do paciente, permite que ele queime calorias com atividades diárias e faz com que ele se sinta melhor, tanto psicologicamente quanto socialmente e mentalmente. Eu afirmo que, após 3-4 dias de descanso, ele poderá voltar à vida profissional e que isso será muito benéfico para ele. Olá, eu sou a nutricionista Elif Alus. Hoje vou apresentar os medicamentos que você deve usar após a cirurgia. Primeiro, vamos começar com o nosso protetor gástrico, comprimidos de proteção gástrica Pantactif. Você deve usá-los todos os dias durante os 6 meses após a cirurgia. Pode tomá-los com o estômago vazio, cerca de 30 minutos antes do café da manhã. E são comprimidos pequenos. Não há problema algum em engoli-los. Nas caixas que fornecemos a você, há 2 unidades. Comprando mais 4, você pode completar um total de 6 meses. Além do pantoprazol, você também pode usar outros medicamentos protetores gástricos como omeprazol e lanzaprazol. Após a cirurgia, há um outro medicamento que você deve usar por um período de 6 meses. Este é o nosso xarope multivitamínico. Você pode usar este xarope 2 vezes ao dia, tomando 2 colheres com a colher que vem junto. No entanto, após terminar este xarope, você deve passar para a forma de comprimido, efervescente ou mastigável. Após a cirurgia, você deve aplicar injeções anticoagulantes por um período de 10 dias para reduzir o risco de coágulos. Essas são injeções descartáveis que você pode aplicar em si mesmo. Você pode aplicá-los no braço, no abdômen ou na perna. Deve ser feito uma vez por dia, com um intervalo de 24 horas. Para evitar que os locais das feridas fiquem infectados, você deve usar comprimidos antibióticos. Você deve tomar esses comprimidos antibióticos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, durante 5 dias após as refeições. Você pode começar a usar os medicamentos que mencionamos no dia seguinte à alta. Os seus medicamentos serão entregues a você junto com os seus pós de proteína pelos seus tradutores. Olá a todos! Eu sou a nutricionista Elif Alus, da Clínica Obesta Mármara. Hoje vamos falar sobre nossos planos alimentares. Primeiro, começamos a beber água 8 horas após a cirurgia. Aqui, vamos tentar terminar uma garrafa de água de aproximadamente 200 ml em 2 horas, bebendo aos poucos e lentamente. Nos primeiros 1-2 dias após a cirurgia, pode haver náusea.
Essas queixas são muito normais. Vamos tentar beber água o máximo que puder, lentamente e sem se forçar muito. Este é um dos passos mais importantes para o processo de recuperação após a cirurgia. 2 dias após a cirurgia, começamos nossa dieta líquida. E nas próximas 2 semanas, continuaremos com líquidos claros, sem partículas e sem açúcar. Durante este processo de dieta líquida, as bebidas mais importantes para nós são, claro, os pós de proteína. Porque após a cirurgia, temos uma necessidade de aproximadamente 60 gramas de proteína. É muito difícil atender a essa necessidade com líquidos normais. Portanto, recomendamos que você beba os pós de proteína 3 vezes ao dia, a partir do dia em que começar a dieta líquida. Aqui também, ao preparar os pós de proteína, precisamos de 200 ml de líquido. Os pós de proteína podem ser um pouco doces e pesados para o estômago. Portanto, vamos usar 100 ml de leite sem lactose ou 100 ml de água, ou colocar diretamente 200 ml de água, adicionar um dos nossos sachês de pós de proteína, agitar e beber dessa forma. Aqui, da mesma forma como temos um líquido de 200 ml, você pode beber lentamente, aos poucos, ao longo de 2 horas. Se estiver pesado, você pode tentar beber enquanto caminha. Isso, às vezes, ajuda a digerir melhor. Para nós, os principais elementos são os nossos pós de proteína. Durante essas 2 semanas, também temos outras opções que podemos beber entre as refeições. Estas são principalmente produtos lácteos. Pode ser leite sem lactose, pode ser kefir, pode ser Actimel, além disso também podemos beber ayran. Recomendamos produtos sem lactose porque a lactose pode ser um pouco pesada após a cirurgia e pode causar problemas de gases. Portanto, será melhor usar produtos sem lactose, especialmente no próximo período de 1-2 meses. Especialmente no leite. Sempre preferimos kefir sem açúcar, ou seja, geralmente você pode optar por kefir natural. No caso do Actimel, você pode preferir as versões sem açúcar e simples. Para preparar o ayran, você pode bater um pouco de iogurte com água e adicionar sal. Ou, se estiverem à venda, você também pode comprar ayran embalado. Preparar em casa é sempre melhor para nós. Além disso, outras opções que podemos beber são caldos de carne, osso e frango. Ao preparar esses caldos, fervemos o frango ou a carne. Para dar sabor, você também pode adicionar outros vegetais. Por exemplo, cenoura, abobrinha, aipo, entre outros. Você pode adicionar sal, desde que não seja muito. E além disso, você pode usar especiarias que não sejam picantes, como orégano, hortelã e cominho, de forma muito leve, sem sobrecarregar o estômago. Mas não deve adicionar cebola, alho, temperos picantes, molho de tomate, limão. Não deve colocar esses ingredientes porque nosso estômago está um pouco sensível nesse período. Usar esses produtos pode levar a um aumento de ácido no estômago e causar desconforto. Portanto, fervemos todos esses alimentos que mencionei, coamos e depois bebemos apenas o líquido. Não deve haver nenhuma partícula. Não devemos usar o liquidificador. Apenas beberemos o caldo claro de carne ou frango. Não bebemos suco de fruta, mas podem beber compotas. Ao preparar as compotas, fervemos as frutas por cerca de 20 e 25 minutos. Não devemos colocar açúcar, mas você pode adoçar com canela ou cravo. Aqui você pode usar a maioria das frutas. Apenas frutas ácidas são um pouco problemáticas para nós, como a cereja ácida e a laranja, porque elas também podem aumentar o nível de acidez do estômago. Mas, por exemplo, usando frutas como maçã, pera, damasco, ameixa seca, morango, fervemos as frutas, coamos e bebemos apenas o suco. Se você não gosta muito do sabor do leite normal, geralmente não o consome. Pode usar leite de aveia, leite de amêndoa, leite de coco e também leite de soja. Você também pode preparar seus pós de proteína com esses leites, mas há 2 pontos que precisamos prestar atenção aqui. Primeiro, alguns desses leites vegetais podem ter adição de açúcar, mas precisamos usar os sem açúcar. Portanto, devemos sempre ler bem o conteúdo. O teor de proteína do leite de aveia e do leite de amêndoa é muito baixo. Portanto, você pode preferir usar mais leite de soja. O leite de soja e, claro, o leite sem lactose podem ajudar mais você a alcançar essa quantidade de 60 gramas de proteína. Existem alguns leites proteicos que você pode encontrar nos mercados. Eles são muito parecidos com os shakes de proteína que fazemos, mas estes são alguns leites prontos para venda. Vocês também podem usar esses como uma alternativa se quiserem, mas nossa prioridade sempre são os nossos próprios pós de proteína. Você também deve garantir que estes sejam sem lactose e sem açúcar. Por fim, durante o processo da dieta líquida, você pode se beneficiar de chás de ervas, puncho, camomila, chá de hortelã, tilha. Podemos beber chás de ervas. No entanto, há algumas bebidas que não devemos consumir. Primeiramente, café. Como o conteúdo de cafeína é muito alto, pode não ser muito bom para o tecido do estômago. Pode também causar um pouco de desconforto. Vamos evitar o café por um período de 2 meses. No entanto, após 2 semanas, você pode começar a beber café descafeinado. Durante este período de 2 semanas, não recomendo muito beber chá preto e chá verde. Se você realmente quiser, pode beber um chá preto muito fraco. Mas, fora isso, devemos tentar manter distância o máximo possível.
Durante esse período de 2 semanas, também precisamos garantir que as bebidas que consumimos não estejam muito quentes ou muito frias. Devemos preferir a temperatura ambiente sempre que possível. Pode ser ligeiramente fresco ou ligeiramente quente, apenas precisamos evitar os extremos. Este é o nosso processo de dieta líquida de 2 semanas. Tomamos nossos pós de proteína 3 vezes ao dia. Nos intervalos, você pode beber os líquidos mencionados aos poucos ao longo do dia. Aqui não temos nenhuma refeição, horário ou número de refeições, porque tudo já é líquido. Durante o dia, vamos beber esses líquidos aos poucos, conforme seu estômago permitir. E claro, não vamos esquecer o consumo de leite. Após nosso período de 2 semanas de dieta líquida, começamos nossa fase de dieta de purê, nossa dieta macia. Isso também dura 2 semanas. O importante aqui é que tudo o que comemos deve ser macio o suficiente para ser amassado com um garfo. Assim como na dieta líquida, aqui continuaremos a nos alimentar com frequência, mas agora o número de refeições e os conceitos de refeição começam a se definir. Precisamos fazer 3 refeições principais por dia, café da manhã, almoço, jantar e 3 lanches. Ou seja, faremos 6 refeições por dia. Isso significa que faremos uma refeição a cada 2,5 horas. Quando você começar a dieta, verá que começaremos a nos sentir satisfeitos com quantidades muito pequenas e, por isso, podemos sentir fome com mais frequência. Para não desacelerar o seu metabolismo e garantir a ingestão adequada de proteínas e energia, precisamos prestar atenção em fazer essas 6 refeições por dia. Se você tentar se contentar com 1 ou 2 refeições por dia porque não sente fome, não conseguiremos obter proteína suficiente e energia suficiente. Isso também dificultará a perda de peso da mesma forma. Certifique-se de não pular nenhuma refeição e sempre comer alimentos ricos em proteínas. Com as nossas opções de café da manhã, você pode começar com ovo e queijo, porque estes são alimentos de alta qualidade em termos de proteína. Podemos cozinhar o ovo e amassá-lo. Ou podemos cozinhar de forma macia, como ovos mexidos na frigideira. Você pode comer mastigando bem. Ou podemos fazer ovos pochê cozidos na água. Dessa forma, também fica em um estado líquido bem macio. Para os queijos, geralmente preferiremos queijos macios. Estes podem ser queijos cremosos, queijos cottage, queijos brancos light, ricota ou queijos como o requeijão. Mas, por exemplo, não usaremos queijo cheddar ou queijo curado, porque esses são queijos duros e também são ricos em gordura. No almoço ou jantar, você pode adicionar alimentos ricos em proteínas, como carne, peixe, frango e peru. O importante aqui é consumir apenas carne moída como carne vermelha, porque pedaços de carne podem parecer um pouco mais duros para o seu organismo neste momento. Pegue uma carne moída bem moída e sem gordura, cozinhe-a um pouco na frigideira sem óleo e consuma-a misturada com vegetais, ou se preferir, com iogurte. O frango pode ficar um pouco mais duro, portanto é benéfico usar coxa de frango. É rica em ferro e mais macia em comparação com a parte do peito. Você pode cozinhá-lo e desfiá-lo um pouco com as mãos, ou pode cozinhar tudo junto com legumes, como se estivesse fazendo caldo de frango. Em vez de coá-los, você pode passar tudo no liquidificador e beber como sopa. Será uma alternativa ainda mais diferente para você. Você também pode comer peixe. O peixe já é uma carne muito macia, nem precisa fazer nada extra. Recomendo que cozinhe apenas sem gordura. Aqui você pode usar o forno ou fervura. Remova também as peles, pois elas podem dificultar um pouco a tolerância. Depois de amassar com um garfo, consuma mastigando bem. Durante a dieta de purê, continuamos com nossos pós de proteína. Em vez de 3 vezes ao dia, como na dieta líquida, vamos tomar apenas 1 vez ao dia. Da mesma forma, você pode misturar um pacote de proteína com 200 ml de água ou leite, leite sem. Nos nossos planos de dieta, isso é considerado como almoço. Mas o importante é consumir uma proteína por dia. Podemos fazer variações. Não é necessário misturar apenas com água ou leite. Se preferir, pode fazer em forma de smoothie. Você pode bater seu kefir com morango no liquidificador e adicionar seu pó de proteína de morango. Ou você pode misturá-lo com iogurte da mesma forma. Bata as frutas com iogurte no liquidificador e adicione seu pó de proteína dessa maneira. Nos nossos lanches intermediários, também podemos continuar a beber nosso leite com lactose, nosso kefir e nosso ayran. Além disso, podemos começar a comer iogurte e também purês de frutas. Como iogurte, usaremos iogurtes naturais simples. Ou, além disso, você pode usar iogurtes ricos em proteínas e pudins sem açúcar, ricos em proteínas, que podem ser preferidos nos seus lanches intermediários. Quanto às frutas, será melhor passá-las no liquidificador. Porque na dieta de purê, frutas cruas podem ser um pouco duras para você. Aqui você pode usar frutas como maçã, pera, pêssego, damasco e banana. Apenas as frutas ácidas devem ser evitadas.
Durante 3 meses, será melhor para você manter-se afastado de frutas como laranja, tangerina, toranja, cereja ácida e kiwi, porque estes também têm alta acidez e podem causar queixas como azia no estômago. Você também pode comer vegetais junto com o jantar. Os vegetais também ficam muito macios quando cozidos da mesma maneira. Você pode amassá-los um pouco com um garfo e consumi-los assim. Aqui você pode usar espinafre, abobrinha, berinjela, pimentões assados, cogumelos e outros vegetais. Podemos assar a berinjela e o pimentão, retirar as cascas e amassá-los um pouco com um garfo. Podemos cozinhar um pouco o espinafre na frigideira e talvez misturá-lo com carne moída e frango. Você pode picar o cogumelo em pedaços pequenos, misturá-lo com vegetais e iogurte e consumi-lo dessa forma. Não é necessário passar tudo no liquidificador. Durante este período, há alguns alimentos que não devemos comer. É preciso evitar esses alimentos por cerca de 2-3 meses. Primeiramente, como mencionei anteriormente, vamos evitar frutas ácidas como laranja e tangerina por um período de 3 meses. Eu disse que você poderia comer vegetais, mas não queremos que consuma vegetais crus durante este processo. Por exemplo, pepino, tomate, verduras, porque são vegetais de difícil digestão. Este processo pode causar algum desconforto, dores e dificuldades na digestão. Recomendo que evite carboidratos durante o período de 3 meses. Para nós, os nutrientes mais importantes são as proteínas. E agora nosso estômago também tem uma capacidade. Por isso, nos primeiros 3 meses, nossa prioridade é sempre comer fontes de proteína. Quando colocamos uma fonte de carboidrato, naturalmente não conseguimos obter proteína suficiente, porque nossas porções são bastante limitadas. Durante este período de 3 meses, não recomendo o uso de pão, arroz, macarrão, doces ou qualquer alimento que contenha açúcar. Da mesma forma, quando se fala em purê, pode-se pensar em purê de batatas. Mas, novamente, como tem muito amido, para nós está mais próximo dos carboidratos do que dos vegetais. Portanto, não recomendo muito adicionar à sua dieta, durante os primeiros 3 meses, vegetais como batata, batata doce e milho, que também têm alto teor de carboidratos. Isso ajudará tanto a obtermos proteína suficiente quanto a passarmos pelo processo de perda de peso com mais sucesso. Durante o período de 2-3 meses, você também não deve adicionar cebola, alho, extrato de tomate, limão e especiarias picantes às suas refeições. Estes também podem aumentar um pouco a acidez do seu estômago e causar desconforto. Nos nossos lanches, podemos fazer smoothies e iogurtes com frutas. Aqui, você não deve comprar os prontos nos mercados, porque geralmente é adicionado açúcar a eles. Mas você pode preparar smoothies em casa, por exemplo, fazendo um smoothie de morango com iogurte no liquidificador ou misturando kefir com banana e morango no liquidificador. Na dieta de purê, como mencionei, você também precisa tomar um pó de proteína por dia. Você pode adicioná-lo aos seus smoothies ou iogurtes, ou pode misturá-lo diretamente com água ou leite sem lactose. Há uma regra na dieta que você começará agora e que continuaremos ao longo de nossas vidas. Isso se chama separação entre sólidos e líquidos. Resumindo, não comemos e bebemos ao mesmo tempo. Sempre deixamos intervalos de 30 minutos entre alimentos e líquidos. Por exemplo, você acordou de manhã e bebeu um copo de água. Então, precisamos esperar meia hora para tomar o café da manhã. Você tomou seu café da manhã, comeu um ovo ou um queijo. Então você quer tomar um chá novamente. Precisamos esperar meia hora e depois tomar nosso chá. Se você comer e beber ao mesmo tempo, isso pode causar desconforto. Pode provocar queixas como dor, náusea e vômito. Quando você come algo, queremos que esse alimento permaneça no estômago o máximo possível para que você se sinta saciado por mais tempo. Mas quando bebemos algo depois de comer, a pressão do líquido pode fazer com que os alimentos desçam mais rapidamente para os intestinos. Por isso, você pode ter alguns problemas digestivos. Você pode sentir fome mais rapidamente. Além disso, você pode não conseguir obter vitaminas, minerais e nutrientes suficientes. Por isso, essa regra será sempre válida ao longo de nossas vidas. Você deve prestar atenção a isso por toda a vida. Uma das perguntas mais frequentes quando começamos a dieta de purê é sobre as sopas. Durante a dieta líquida, estávamos bebendo apenas caldos de carne e frango, mas aqui podemos começar a tomar um pouco mais de sopa. No entanto, devemos prestar atenção para que as sopas não contenham creme ou alimentos como macarrão e arroz, pois precisamos evitá-los por um tempo para apoiar a perda de peso. Sopa de lentilha, sopa de tarhana, talvez possamos começar a comer um pouco dessas. Mas como eu disse, no primeiro período de 3 meses, molho de tomate e tomate podem irritar um pouco o estômago. Aqui, é útil continuar em contato com seu supervisor de acordo com sua tolerância. Assim passam nossas 2 semanas de crédito. De manhã, geralmente comemos ovo e queijo. Ao meio-dia, podemos tomar nossos pós de proteína. À noite, comeremos novamente alimentos ricos em proteína, como carne, frango, peixe e peru.
Como mencionei antes, fazemos 3 pequenos lanches, aqui geralmente novamente produtos lácteos e iogurte. Podemos continuar com alimentos como purês de frutas. Como mencionei no início, é benéfico fazer uma refeição a cada 2,53 horas. Isso é para não desacelerar nosso metabolismo e para apoiar a perda de peso. Durante este processo, talvez você nem sinta fome. Você também pode não ter apetite, mas dizendo que não está com fome, você definitivamente não deve pular 2 refeições por dia. Mesmo que não sinta fome, coloque a comida na sua frente. Coma o quanto puder, ou seja, quantas colheres forem necessárias para se sentir satisfeito e pare quando sentir que está cheio. O importante não é a quantidade, mas sim a qualidade da alimentação e estamos nos alimentando com proteínas. Ao comer essas refeições, sempre mastigaremos bem. Talvez no início você possa começar a usar colheres pequenas e pratos pequenos. Mastigando bem, comendo devagar, focando na nossa refeição e parando quando sentimos que estamos satisfeitos, terminaremos nossa refeição. Após a alta, temos a meta de beber 2 litros de água por dia. No início, isso pode ser difícil, é claro, mas minha recomendação é que após receber alta, você leve consigo uma garrafa que possa carregar facilmente. Especialmente, isso ajuda você a ver quanto está bebendo. Além disso, te motiva mais. Quando colocamos fatias de frutas, como um pequeno pedaço de limão, canela, pepino, podemos fazer a água ter um sabor melhor, mais aromático. E isso nos ajuda a alcançar 2 litros. Você também pode tentar isso. Após a alta, nosso objetivo é dar 10.000 passos por dia. Todos os dias, você pode fazer caminhadas de talvez 45 minutos a 1 hora. Isso ajudará você a se sentir melhor e também a perder peso sem perder massa muscular, apoiando a perda de gordura tanto quanto possível. Aqui, claro, fazer exercícios também é importante. No entanto, nos primeiros 2 meses, não recomendamos muitas atividades esportivas. É melhor continuar com caminhadas ou natação. Mas, após 2 meses, você pode começar a praticar qualquer tipo de esporte. Você também pode começar a levantar pesos. Pode fazer treinos de musculação. Ou, se houver algum esporte que você goste, pode começar a praticá-lo regularmente. Isso ajudará tanto na perda de gordura quanto na preservação de massa muscular. Devido à rápida perda de peso, às vezes pode ocorrer flacidez da pele. Da mesma forma, o exercício é muito importante aqui. Quando você faz exercícios regularmente, tanto quanto possível, a flacidez será reduzida ao mínimo. Claro, a ingestão de água também é muito importante para a elasticidade da pele. A água e o esporte são tão importantes como a alimentação, portanto, são aspectos que nunca devem ser negligenciados. Após 2 semanas de alimentação líquida e 2 semanas de alimentação em purê, começamos a alimentação sólida ao final de 4 semanas, 1 mês. Aqui, nossa alimentação é muito semelhante à dieta de purê, porque logicamente vamos nos alimentar de forma rica em proteínas e continuar a fazer refeições pequenas e frequentes. Mas aqui, continuaremos nossa dieta começando a comer bem mastigado com a ajuda de garfo e faca, sem precisar amassar ou usar o liquidificador para nossos alimentos. Aqui, o importante é garantir que façamos nossas 3 refeições principais e 3 lanches por dia. Nunca devemos pular essas refeições. E em cada refeição, incluir obrigatoriamente um alimento fonte de proteína, ou seja, pode ser ovo, iogurte, leite, frango, peixe ou carne. Dessa forma, continuaremos nosso primeiro mês. Na pré-dieta, teremos mais opções. Você verá isso novamente nos planos de dieta que enviaremos para você. Por exemplo, aqui você pode começar a comer mingau de aveia no café da manhã. Você pode misturar cerca de 2 colheres de aveia com um pouco de leite ou iogurte. Podemos adicionar canela, frutas frescas e deliciosas como banana, maçã ou amora. Se você ainda tem pó de proteína, pode adicioná-lo. Você pode cozinhar seu mingau de aveia com pó de proteína. Muitas alternativas estão começando a aumentar neste processo. Mas ainda assim, não prefira mingau de aveia mais de 2-3 vezes por semana. Porque ainda assim não é um alimento que seja uma fonte de proteína como um ovo ou queijo. Estes são muito mais qualitativos para nós. Podemos começar a comer azeitonas, podemos começar a comer peru defumado. Se você gostar, podemos adicionar isso à dieta. No final de 1 mês, não consumimos mais os pós de proteína. Você não precisa mais usá-los. Nossos jantares e almoços serão muito parecidos. Aqui, continuaremos a comer carne, frango e peixe. Mas aqui, além da carne moída, você pode começar a comer pequenos pedaços de carne ou consumi-los na forma de almôndegas. Não é mais necessário cozinhar e desfiar o frango. Você pode cozinhar frango na frigideira com azeite e algumas especiarias, desde que não sejam picantes. Pode cozinhar com legumes. Continuamos da mesma forma com o peixe.
Não usamos métodos de fritura aqui. Como mencionei, você pode continuar usando cozimento, grelha, forno e air fryer. Também podemos adicionar alimentos como grão de bico, feijão e lentilha à dieta. Eles também nos apoiarão como proteína vegetal. Não queremos muito o uso de cebola, alho e molho de tomate nos primeiros 3 meses. Você pode fervê-los e misturá-los com vegetais para comer. A partir do primeiro mês, podemos começar a usar as partes das folhas das verduras. Por exemplo, você pode começar a consumir as folhas de alface, rúcula e salsa mastigando bem aqui. Você pode consumi-los misturando-os, talvez como uma salada de feijão. Continuaremos a fazer nossos lanches da mesma maneira. Podemos continuar a beber leite sem lactose, kefir e ayran. Podemos continuar com o iogurte. Você pode começar a comer frutas bem mastigadas em vez de em forma de purê. Também podemos começar a comer nozes cruas. Elas também nos ajudarão a perder peso devido ao seu conteúdo de gorduras saudáveis. Aproximadamente um punhado fechado de nozes, amêndoas e avelãs também pode ser usado em nossos lanches. Além disso, há alguns exames de sangue que você precisa fazer após a cirurgia. Você pode ver isso nos planos de dieta que fornecemos a você. Esses exames devem ser feitos primeiro após 1 mês e depois nos meses 3, 6, 9 e 12 e podem ser entregues a nós pessoalmente ou online. Quando você receber alta e voltar para casa, nossos controles continuarão. A cada 3 meses, nossos planos de dieta também mudarão. Também analisaremos os exames de sangue. E vamos enviar seus novos planos de dieta online desta vez. Por enquanto, é tudo o que tenho a dizer. Se durante este processo surgir qualquer dúvida ou problema, não hesite em nos contatar. Não tenha receio de nos procurar. Desejo a todos vocês dias saudáveis.